Qual é o significado espiritual de Atos 28, ao detalhar a insígnia do barco? Qual era a importância de registrar esse detalhe em particular? Você pode ver esse estudo completo, o daquele capítulo, para que entenda ainda mais o ponto dessa insígnia. Mas Léo rapidamente diz que, passados 3 meses, nos fizemos à vela em uma nave alexandrina, que havia invernado na ilha, a qual tinha por insígnia Castor e Pollux. Castor e Pollux, essa é a constelação de Gêmeos, os Gêmeos, que são, segundo a mitologia, 2 irmãos, um humano e o outro Nefelim, de uma mesma mãe. Um deles vem de um anjo, ou de um deus. Basicamente, segundo a mitologia, ambos são da mesma mãe, mas de pais diferentes. Um pai celestial, um pai terreno. Então é muito particular. Na verdade, eu os menciono na canção de Gêmeos que fiz do álbum Shemesh CDK, Sol de Justiça. Repito, são representados pela constelação de Gêmeos e representam o primeiro e o último. Representam os dois. Na parábola do filho pródigo, claramente aquele que tem o pai terreno seria o filho pródigo. Aquele que tem o Pai Celestial, obviamente no aspecto positivo, seria Yahushua, o primeiro que nunca pecou, aquele que veio através de uma virgem e outro que vem como filho do homem. Curiosamente, a esses dois os chamam de Dioscuros. Dioscuros porque são os filhos de Zeus, os filhos de Deus, que é Zeus. Por isso os chamam de Dioscuros. De fato é a palavra que aparece ali, mas traduziram como Pollux e Castor, porque se sabe que se refere a eles dois, os dois filhos de Júpiter. Júpiter que os romanos adoravam como seu deus, a quem os gregos chamavam de Zeus. Os gêmeos de Júpiter e Leda, que eram vistos como divindades ou deuses dos marinheiros. Aqui estão 2 famosos seres gêmeos, filhos de Leda e irmãos de Helena de Troia, chamados Castor e Pollux. Em latim, eram conhecidos como os gêmeos gêmeos. Existem diferentes teorias a respeito de sua história. O que é certo é que se apenas um deles é considerado imortal, esse era Pollux. Então Pollux seria aquele que era considerado imortal? Esse seria o que representaria Yahushua, o Messias, aquele que nasceu diretamente dos céus, e Castor representaria o último, mas se refere aos filhos de Zeus. Então, por um lado, por que você me pergunta, quando dá o detalhe da insígnia que aquele barco tinha, qual seria a importância de registrar esse detalhe em particular? No sentido positivo, representa o primeiro e o último, como os pagãos o conheciam através das histórias que lhes haviam sido ensinadas pelos deuses, anjos caídos. E no negativo, obviamente mostrando porque ali diz Dioscuros, mostrando que aquele que adoraria no futuro como Deus é Zeus. É um dos versos que mostra, através da leitura do grego, que o nome de Deus é Zeus. Então, 2021 mostra a apostasia em que o mundo se encontra, por exemplo. E no que diz respeito ao negativo, o contrário do primeiro e do último são a besta e o falso Messias. Em si, o falso Messias e a besta, respectivamente, primeiro e último, estes são os contrários.